Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo à jornada Dev Mais Eficiente. Em primeiro lugar, é um prazer ter você aqui conosco. A gente fica muito feliz por você ter tomado essa decisão de decidir vir treinar conosco, de buscar evoluir ainda mais comigo, Maurício Nishi e Rafael Ponte aqui dentro, beleza? Aqui nesse vídeo, qual que é minha tentativa, meu objetivo? Primeiro, te explicar, né, mais uma vez, o que a gente está fazendo aqui dentro da jornada Dev Mais Eficiente, te lembrar de algumas coisas que você provavelmente já recebeu, já que você está aqui nesse vídeo, e te apresentar a nossa plataforma, como ela está organizada para tentar impulsionar cada vez mais você dentro da sua carreira. Beleza? Então, vamos aqui, né, por algumas partezinhas aí. Então, qual que é o nosso objetivo dentro da jornada Dev Mais Eficiente? O nosso objetivo é fazer com que você evolua como alguém cada vez mais capaz de entregar software em produção com qualidade e fluidez. Quando a gente fala de entrega software, a gente está falando aí, né, de basicamente são três tarefas, são três tipos de atividades que compõem essa parte do ponto de vista de pessoas que são desenvolvedoras de software. Então a gente muitas vezes tem que construir algo do zero, a gente tem que corrigir ou alterar algo que está em produção e a gente tem que, obviamente, né, corrigir problemas que existem em produção, né, fazer troubleshooting e tudo mais. Então, tudo navega por isso daí, né, construir, aí você deploya e tudo mais, depois você evolui isso, né, vai mantendo isso, tanto manutenções corretivas quanto evolutivas aí. Quando a gente fala de corretiva, a gente fala de resolver problemas em produção. A gente entende que para uma pessoa desenvolvedora de software evoluir nisso, ela tem que ganhar competência em múltiplas áreas. Beleza? Então, obviamente, quando a gente pensa no espectro de engenharia de software, você tem a fase de implementação, que é quando você vai usar suas habilidades de código. Você vai pensar em design de código, como é que você vai organizar o código dado o problema que se apresenta. Você tem a fase de arquitetura da solução, por exemplo, né? Vem antes de você começar a codar, né? Dado o que precisa ser feito, como que você pode, quais componentes você pode escolher, né? Como é que eles vão se comunicar, que tipo de preocupação você tem que ter a priori. Mas tem outros elementos que influenciam na qualidade final do código que vai ser deployado. Então, o quão bom está a sua capacidade de pegar uma ideia e refinar essa ideia para ela ficar preparada para ser desenvolvida, né? Então, tem toda essa parte de engenharia de requisitos que é importante. Quando a gente olha também, né, para o código em produção, para o sistema rodando e acontece um problema, o quão metódica você é em relação a atacar esse problema, né? Quão bom você está de troubleshooting, de utilizar, né, as ferramentas disponíveis que existem, né, na sua empresa ou no mercado, de maneira organizada para buscar a causa raiz desse problema, como identificar a causa raiz. Então são várias preocupações, dá para a gente ir além, obviamente, né? Quando a gente pensa em qualidade do código que vai ser entregue, você refina um requisito, né, para saber o que você quer, mas você tem que saber se você implementou direito entre a parte de testes, então como que você pode testar de maneira interessante. Então são vários elementos que influenciam, né, que convergem e geram ali, né, a qualidade final da sua entrega, e a gente quer cada vez mais trabalhar isso dentro da jornada. A gente está caminhando com isso, né, com cada vez mais cursos, mas sempre convergindo para esse propósito que eu acabei de falar, né? Na era da inteligência artificial generativa, né, dos LLMs, dos modelos poderosos, como que você pode ser uma pessoa, né, que tira cada vez mais proveito disso, né, que você fica cada vez mais impulsionada por conta dessas tecnologias, tá certo? Então esse é o nosso propósito aqui dentro. Mensagens que você já recebeu estando aqui, por conta de estar aqui, né? Então você provavelmente recebeu um e-mail grande com várias informações importantes, beleza? Dentro dessas informações sobre constância de estudo, né, organização e por aí vai, tem um link para a nossa comunidade do Discord. Eu sugiro fortemente que você clique, acesse e participe. As pessoas têm colocado cada vez mais coisas lá, ela está crescendo, ficando mais forte, está animal. Também existe aí, né, um link para um formulário que você declara o seu objetivo aqui dentro, né, responde algumas perguntas para você avaliar um pouco de como você se sente em relação a várias coisas diferentes, e isso pode te ajudar a se nortear aqui dentro. Então é importante que você também, né, consuma essa parte. Beleza? Agora eu quero te apresentar aqui, né, um pouco de como que tá a estrutura da jornada Dev Mais Eficiente, né? Como que a gente tem se organizado aqui dentro da nossa plataforma para que você consiga consumir os nossos conteúdos e, de fato, né, ganhar a evolução que você
está buscando, que fez você, né, decidir entrar para trabalhar aqui com a gente, beleza? Para treinar aqui com a gente. Então deixa eu vir aqui, ó. Tô aqui com a plataforma aberta. Então quando você fez o seu login, você deve ter caído aqui na home. Aqui na home para você deve aparecer, né, essa estrutura aqui, ó. Aqui tem as categorias. Na categoria você tem os conteúdos, né, e tudo mais. E você tem aqui, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo para você, essas que eu tô scrollando aqui, tá bom? Então, só reforçando, tudo aqui converge para você entregar software em produção, cada vez mais qualidade e fluidez. Agora, como isso está feito neste exato momento, beleza? Então, eu vou mostrar como a gente sugere que você consuma os nossos conteúdos e também vou te mostrar, né, a plataforma como um todo, de modo que você possa consumir da maneira que você entende que é mais interessante. Afinal de contas, você está aqui, você decide como você quer fazer, né? A gente quer te apoiar, mas quem decide o quanto de apoio você quer e tudo mais é você, beleza? Primeiro conteúdo que você vai encontrar aqui é um conteúdo que a gente chama de roteiro de evolução Dev Mais Eficiente. Quando você clica aqui nesse roteiro de evolução, você tem, né, aqui dentro algumas seções que são importantes, beleza? Que fala um pouco de aspectos que nós entendemos que são importantes para você crescer cada vez mais como essa pessoa especializada em entregar software ali de qualidade, cada vez mais fluidez, né? Então, primeira coisa, o primeiro aqui do preparo de sua jornada, eu não vou botar, que é basicamente o que você está vendo aqui agora. Só que aqui tem coisas que são também importantes, que é dicas gerais para você aproveitar ainda mais a jornada. Então, aqui é um conjunto de dicas para tentar te ajudar a perceber a sua própria evolução. Então, como é que você pode perceber? Por exemplo, para cada vez que você consumir um curso nosso ou aulas de um curso nosso, você pode escrever um texto sobre isso. Por que é legal escrever texto? Escrever o texto e a fluidez que você escreve é um mecanismo de feedback para você mesmo. Caramba, consegui escrever bem sobre isso. E imagina que você manda para um colega seu, para uma rede social que você entende que é interessante, e pessoas comentam. Então, você recebe um outro tipo de feedback, comentários, né? Tanto elogiosos, elogiando e tal, quanto comentários construtivos, ou de vez em quando um comentário discordando totalmente do que você... Mas cada uma dessas pecinhas te ajuda a construir feedback para você mesmo e pensar, caramba, será que eu estou indo no caminho certo? Então, para além disso, a gente também pede que você, né, evidencie esse compartilhamento, né, e tudo mais. Por quê? Essa evidencie, na verdade, o compartilhamento não, né? Evidencie, compartilhe o que você está produzindo, porque cada vez que você compartilha mais, você pode influenciar através da sua tecnicidade, profundidade de outras pessoas. Você vai guardando esse histórico, né, de comentários, de textos que você compartilhou. Isso tudo pode, de alguma maneira, influenciar na sua carreira no futuro, para se demonstrar conhecimento e tudo mais. Beleza? O que conecta com essas duas últimas sessões que tem aqui, né? Que quando a gente fala de crescimento, a gente fala muitas vezes de uma promoção, remuneração maior, a gente fala de trocar de trabalho para um trabalho que a gente acha que é mais interessante e tudo mais. E aqui a gente pede, né, sugere que você faça isso de maneira proativa. Então, o proativo aqui é, muitas vezes você pode querer ficar esperando ser reconhecida no seu trabalho, pela sua liderança e tal, e pode ser que seja necessário, né? Seu trabalho tem um ciclo de review de performance muito bem definido e os aumentos e promoções só acontecem naquele intervalo de tempo, mas, obviamente, que você pode ir conversando sobre o assunto com sua liderança para saber se você está no caminho certo, não está no caminho certo, por aí vai. Quando a gente fala aqui de valuation, é a percepção de valor que o mercado tem sobre você, do mesmo jeito que o mercado tem percepção de valor sobre empresas. É importante você saber disso, porque na hora que você vai se movimentar, você quer minimizar a surpresa. E se o seu conhecimento estiver desvalorizado? E na hora que você precisa se movimentar, você não consegue. É uma coisa que vai ficar na cabeça. Beleza? Para além disso, a nossa outra sessão aqui, né? Agora aqui, muito da sugestão de estudo, né? A gente começa pedindo para você fazer o nosso curso sobre aprendizagem. Por quê? Ser uma pessoa que aprende de maneira eficaz, que tem um método de aprender, faz você ser muito mais adaptável para qualquer tipo de necessidade ou vontade que você tem. Tá? A minha empresa agora quer ter pessoas que manjem dos múltiplos modelos de LLM para a gente conseguir colocar isso nos nossos softwares, pensando aqui, tendo as preocupações corretas, né, de quantidade de tokens, de preços e não sei o que, e por aí vai. Caramba, eu não manjo nada disso, mas agora eu quero manjar. Essa distância entre não manjar e quero manjar naquela profundidade tem que ser uma distância que você tenha certeza que você é capaz de percorrer
independente da complexidade do contexto. E ter um método de aprender faz você ganhar essa adaptabilidade. É o nosso método Máquina de Aprender. O curso está aqui, pronto para você. É só fazer, eu acho que vai ter um impacto muito grande aí na sua vida, beleza? A gente olha aqui, né, para o nosso segundo passo do nosso roteiro, que é o nosso curso de refinamento de requisitos, né? Então, além do curso, aqui, né, tem outras sugestões de atividades para também te ajudar. Por que refinar requisito? Aquele assunto, né, que a gente meio que esquece na faculdade, porque a gente só quer codar, pensar em design de código, em arquitetura de código, arquitetura de solução e por aí vai. Basicamente tem múltiplos trabalhos e a própria lógica diz isso, que quanto mais distante da origem você tá para fazer alguma alteração, né? Então imagina que você quer fazer, codou um monte de coisa e passou um tempo, você descobre, caramba, não era bem isso que a pessoa pediu. Caramba, a pessoa foi pedido isso, mas tinha aquele outro fluxo alternativo que a gente não pensou e tudo mais. Se você só descobre que você fez algo que não deveria ou parcialmente correto na hora que você codou pré-deployment ali, né? Ou tá lá em homologação, por exemplo, staging e tal, o custo de mexer nisso é muito mais alto. É muito mais barato você ter uma fase de refinamento de requisito um pouco mais criteriosa, um pouco mais analítica, para na hora que você vai codar, pensar no código, na arquitetura ali que você vai definir, é materializar uma coisa que já está muito bem amadurecida. Então a gente coloca muita energia nesse curso aqui, né? Não é que ele é longo, mas ele é muito, muito direto ao ponto, juntando ideias de engenharia de requisito formal, ágil, método Shape-Up lá da galera do Basecamp, né, que é a união do formal com o ágil, que particularmente eu considero muito interessante. E além disso, tem sugestões de você aplicar esse conhecimento na sua rotina. Depois a gente entra aqui, ó, numa fase grande da nossa plataforma, que é a parte de arquitetura, tanto de código quanto de solução, né, assim como design de código e tudo mais. Então, você vai ver muito, quando a gente fala de arquitetura de código, é a sua maneira padrão de organizar o seu código, né, que para determinado tipo de situação. Quando a gente fala de design de código, são as micro decisões que você toma diariamente quando você está implementando alguma coisa em função de um problema. Quando a gente fala de arquitetura de solução, é como você está pensando na solução, né, as preocupações que você em geral deve ter e tudo mais. E depois eu vou mostrar, né, como os cursos estão dispostos e tal, mas uma característica importante, uma parte importante da nossa didática aqui, né, que fica ainda mais nítido, é que nessa parte, a gente, ao invés de te apresentar teorias e depois pedir para você exercitar, a gente vai fazer aqui, né, um pouquinho diferente, beleza? Que é te pedir para fazer alguma coisa e dizer quais teorias são necessárias para aquilo. E aqui nessa parte da prática, você vai decidindo, caramba, eu consigo praticar com o que eu sei? Deixa eu testar. Pô, pratiquei. Caramba, a minha solução está diferente, muito diferente da que foi proposta, eu achei que a minha está pior. Será que está faltando algum conhecimento em mim? Então, deixa eu pegar essa teoria. Só para resumir aqui, né, o nosso método didático, ele é calçado em 3 pilares e tem um pilar que é o pilar mais importante de tudo. Se você quer ficar bom ou boa em fazer alguma coisa, é imprescindível que você faça aquela coisa. Então, a prática é o elemento essencial, total, para você ganhar qualquer conhecimento. E não precisa de novo ler, você pode ler diversos artigos para ver isso, mas você pode ver na vida. Tem um monte de gente que não teve acesso a tanto estudo quanto eu ou você, e ela aprendeu as coisas, e ela consegue fazer, e fazer muitas vezes bem. Para várias áreas da vida, né? Para escrever programa de computador, para esportes, para um monte de coisa. Porque ela faz tanto aquilo, e a nossa cabeça é um negócio tão mágico, que ela vai aprendendo na raça que a gente fala. E beleza, dá para fazer isso. É o jeito mais eficaz de fazer? Com certeza não. Beleza? Então, como é que funciona então? Você tem a prática, então você vai praticar muito aqui dentro. Como que você vai praticar? Através de diversos desafios de código e tudo mais. Agora tem outros 2 elementos que são muito importantes. O primeiro elemento, eu já falei um pouco aqui com você, né, que é o elemento do feedback. Então, quando a gente fala do elemento do feedback, por que você quer feedback sobre o que você está fazendo? Para saber se você está na rota correta, dado a direção que você quer caminhar, né, dado o alvo que você quer alcançar. Beleza? Então, como é que você tem feedback aqui? Cada desafio que a gente tem, você tem um vídeo de correção. Quer dizer que a nossa resposta é certa? Não, quer dizer que a nossa resposta é um mecanismo de feedback para você. Você pode ter feito melhor do que a gente.
Você pode ter feito igual, você pode ter feito pior. É mecanismo de feedback. Tem desafios que a gente vai falar assim, isso daqui deve estar fácil. Isso daqui deve ser mais desafiador para você. Isso daqui deve estar ok. Por quê? Porque, caramba, se era para estar fácil e está difícil, é um sinal. Se era para estar desafiador e está mais fácil, é um bom sinal. Como que isso funciona, né? Pensando em feedback de novo. Pensa que a complexidade de qualquer coisa que você vai fazer, a complexidade é constante. Então, você quer fazer um código que você vai conectar dois serviços através de uma API HTTP e você tem que se preocupar, né, com detalhes de resiliência. Você tem alguns elementos aí, né? O protocolo que você vai se comunicar, os detalhes de resiliência, a linguagem de programação, o framework que você vai utilizar, a biblioteca que você vai utilizar. Se você pensar que cada elemento aumenta um ponto de complexidade, você vai fazer uma conta para definir a complexidade e essa complexidade vai ser a mesma sempre, dado que a solução é composta por esses elementos. Só que a dificuldade para você atacar essa complexidade deveria variar, né? Então imagina que você está no início, você está achando muito difícil fazer esse tipo de tarefa. Só que você começou a treinar, estudar mais e você começou a achar cada vez mais fácil fazer esse tipo de tarefa, né? Então, percebe que a complexidade é constante, mas o nível de facilidade e dificuldade, ele varia. Então, a ideia é que o nível de dificuldade, pensando pela perspectiva da dificuldade, ele vai caindo. Ou se for pegar pela perspectiva da facilidade, a facilidade vai aumentando. Tá bom? Como que a gente faz isso aqui para você, né? Então, se você entra aqui, por exemplo, em buscando fluidez, né? Nessa parte aqui, você vai ter um link que te leva para um curso que a gente chama de desafios para ganho de fluidez. No desafios para ganho de fluidez aqui, você vai encontrar, né, desafios que a gente tem que falam sobre código em si. Quando você entrar no primeiro, né, então esses desafios têm duas características importantes. Eles têm variabilidade, ou seja, você vai aplicar os mesmos conhecimentos em tarefas diferentes. Isso é importante para você ganhar fluidez na aplicação daquele conhecimento. E você vai aplicar os conhecimentos também em tarefas de complexidade diferente, para perceber se você é capaz de, dado que a complexidade aumentou, você ainda consegue se organizar para aplicar os conhecimentos de maneira interessante. Então, e é algo que aparece no seu dia a dia, né? No seu dia a dia você tem tarefas que são mais simples, tarefas que são mais complexas, e aí você vai tentar, né? Será que na tarefa complexa você consegue ser a mesma versão, ter a mesma qualidade que você tem de trabalho quanto na tarefa simples? Você pode pensar em outros elementos que também se apresentam no dia a dia, que são um pouco mais difíceis da gente simular por aqui, mas você tem elementos de pressão. Será que quando tem mais pressão, você consegue manter o seu nível? O seu nível cai para quanto? Quando você tem mais pressão? E aí você vai. A ideia é que a gente vá atacando esses elementos, né, dentro das tarefas para você ir exercitando. Quando você entrar aqui, para cada um dos desafios, a primeira explicação do desafio vai ser aqui, ó, cursos que você deveria fazer antes. Se você entrar aqui, você vai encontrar os links para esses cursos. Qual que é a ideia? Você vai chegar aqui no desafio e vai ver as tarefas. Cadastro de novo autor, e-mail do autor é único, cadastro de uma categoria, criação de validador customizado, criar um novo livro, exibir uma lista de livros, exibir página, cadastro, não sei o quê. E por aí vai. Você vai bater o olho e falar assim, isso daí, né, com a stack de tecnologias que eu decidi utilizar, eu vou conseguir matar fácil. Tá bom. Você vai lá e joga duro. Começa a fazer sem consumir as teorias, por exemplo, que a gente pediu. Aí você vai cadastrar o autor e vai comparar o seu código com o nosso. Gente, tá muito diferente. Achei que o deles ficou mais simples ali, né? Usou menos coisas para fazer a mesma parada. Utilizou o framework dessa maneira, né? Pensou nisso, naquela tecnologia e tal. Eu não pensei em nada disso. Aí você pode pensar, poxa, talvez seja melhor consumir essas teorias aqui então, né? Para que eu consiga ir melhor nos desafios. Caramba, meu código ficou pau a pau, ou tá até melhor, vou continuar. E aí você vai percebendo quando você precisa da teoria. Se você for pensar de novo no seu trabalho, você tem um pouco dessa questão transacional no consumo de novas teorias para ganhar novos conhecimentos e poder aplicá-los posteriormente. Muitas vezes no trabalho, você consome alguma teoria, né, quer aprender alguma coisa em função da necessidade. Aqui você vai ter a mesma oportunidade. E aí você vai decidir se você precisa ou não consumir a parada. Óbvio, a gente está aqui dizendo cursos que você deveria fazer antes. Então, nossa sugestão é que mesmo que você entenda que é capaz, faça os cursos. Acho que você não vai perder nada. Mas você tem, obviamente, a possibilidade de avançar sem fazer e se testar.
E isso vai acontecer, ó, para cada um dos desafios que você entrar para fazer. O curso que deveria fazer antes do marketplace de produtos. Curso que deveria fazer antes de implementar o serviço de pagamento. Curso que deveria fazer antes de implementar a biblioteca virtual. Curso que deveria fazer antes de implementar, né, a simulação do checkout da Hotmart. Beleza? Então você vai ver, né, que a ideia é que cada desafio mais complexo vai exigindo mais cursos como pré-requisito, e aí você vai se entendendo como você quer fazer isso, né? Então se você entra aqui, né, sei lá, vou entrar aqui no serviço de pagamento, vai ter aqui as sugestões, ó. Aí você entra aqui, ó, no biblioteca virtual, vai ter aqui mais sugestões, inclusive aqui, ó, entrou a parte de Clean Architecture, domínio Event Design, por aí vai, beleza? Então, basicamente percebe que a gente está aqui, né, acumulando cursos para fazer antes de cada curso, para ir te dando essa visão. Para a gente ir agora chegando aqui, né, para a parte mais final, deixa eu só te mostrar aqui as categorias que nós temos atualmente e falar um pouco dos conteúdos que nós temos dentro de cada uma delas, tá bom? Então, aqui a gente tem, né, o Comece por Aqui com o roteiro, de novo, né, a ideia é que ele te guie por tudo que você vai fazer aqui dentro para tentar, né, para que sua jornada seja mais eficaz possível conosco. Mas para além disso, a gente tem aqui, por exemplo, a gente tem, né, essa categoria que é o ganho de fluidez na aplicação dos conceitos. Aqui a gente tem o curso com os desafios que eu acabei de mostrar para você, mas a gente também curou vários vídeos de código que a gente tem no nosso canal Dev Mais Eficiente para você poder acompanhar aqui também. A gente também entende que é uma fonte de conhecimento organizada pode gerar valor para você. A gente tem a categoria de aprendizagem. Nessa categoria de aprendizagem, você vai ter o nosso curso, que é o Máquina de Aprender, assim como você vai ter, né, um conjunto de conteúdos curados do nosso canal Dev Mais Eficiente para te apoiar aqui dentro. A gente tem aqui a nossa trilha, né, a nossa categoria de design de código. Beleza? Foi de onde a jornada Dev Mais Eficiente nasceu. Então, por isso que tem mais conteúdos aqui. Então, a gente tem diversos cursos aqui e também conteúdos curados. Vamos lá ver um pouquinho. Ó. Então, a gente tem a parte de qualidade de software, aplicações modernas. Aqui a gente fala um pouco, né, de como a gente entende qualidade dentro do seu código e tudo mais. A gente tem aqui, né, práticas de design. Então, no Dev Mais Eficiente, a gente entende que sistematização, ou seja, ter método para fazer as coisas, é algo que te deixa muito mais eficaz. Quando a gente pensa em eficácia como velocidade associada à qualidade do que você está fazendo sempre, né? Então aqui a gente vai te passar várias técnicas de design para situações diferentes. A gente tem aqui também o nosso curso sobre CDD, né? Que é uma teoria que eu desenvolvi para controle de complexidade de código baseado, né, na psicologia da cognição, e é um curso completamente específico da jornada Dev Mais Eficiente. Afinal de contas, a teoria é nossa. Óbvio, talvez você comece a encontrar em alguns outros lugares, mas saiba que a origem foi aqui. A gente tem o nosso curso, né, de design, né, você quer chama de Security by Design, ou seja, você quer pensar em segurança no seu código, né, como design. Então tem aqui o desenvolvimento seguro de software. A gente tem o nosso curso de resiliência, mesma coisa tem software que você vai escrever, né, que a resiliência deve ser cidadã de primeiro nível, você deveria pensar nisso o tempo inteiro. A gente te mostra como fazer isso nesse curso, né, com vários princípios diferentes e tudo mais. Esse daqui foi legal, né, porque a base teórica dele também foi muito influenciada não só por softwares do nosso dia a dia, mas por softwares que rodam em avião, GPS, global e tal, porque tem características de resiliência que são diferentes. A gente fez um combinado aqui que a gente entende que foi muito legal. E também tem aqui, né, conteúdos curados sobre CDD que a gente trouxe no canal para facilitar a parte de controle de complexidade para você. A gente tem aqui a nossa categoria que a gente chama de aprofundamento do negócio, né? Então a gente entende que os cursos que a gente tem sobre isso é um engenharia de requisito para devs, porque quando você refina o requisito, você está cada vez mais entendendo, né, o que de fato é essencial ali. A gente também coloca aqui nosso curso de Domain Driven Design, onde a gente foca bastante na parte de aprofundamento do negócio que o livro original de Eric Evans traz. Então, obviamente que a gente fala de entidades, agregados e por aí vai, mas a gente entende que isso é menos importante. Você tem diversas maneiras de representar os conceitos do problema dentro do seu software, né? Não existe o jeito certo. Você tem várias ideias, você pode fazer baseado em muito código, com a sua linguagem de programação, você vai ter também, né, seu banco de dados, que ela também de alguma maneira representa, obviamente, os seus conceitos. Você pode misturar isso do jeito como você quiser. Não tem jeito certo. A gente tem muito isso aqui dentro, né? Você tenta buscar a maneira mais eficaz de fazer, não é a certa. Não tem a certa, porque se está funcionando, no frigir dos ovos,
meio que se está funcionando dentro, respeitando as restrições, está certo. Agora, é o jeito mais eficaz, é a mesma coisa de você, do estudo. Você pode aprender só praticando, sem ler nenhum livro, sem pegando nenhum feedback e deixando a vida te levar. E talvez dê certo. Então, deu certo? Deu. É o jeito mais eficaz? Provavelmente não. Então, é a busca pela eficácia na entrega do software, beleza? Nesse curso a gente olha muito para a parte de linguagem ubíqua, como você pensa nisso, na parte de aprofundamento do problema, e entender se o problema merece ser quebrado em subproblemas, né, que são os contextos diferentes, como é que eles podem se conectar, como é que eles podem se respeitar e tudo mais. A gente evolui aqui, né, para a nossa categoria de testes. Nessa categoria de testes, aqui a gente tem, né, um curso que a gente chama de Testes de Software para Devs.Esse curso foi gravado por Maurício Anish, então ele aborda bastante sobre a importância dos testes, como testar direito, testes que de verdade geram valor, né? Técnicas de testes, infraestrutura para testes, testes em larga escala, por aí vai. E a gente tem um outro curso que foi gravado por mim, mas eu também fui inspirado por Anish, né? Acho que ele é uma das principais autoridades do planeta sobre isso, onde eu dou muito zoom nas técnicas de teste, para que você seja capaz de bater o olho num código e derivar os testes que são obrigatórios ali, né? Ou direcionar, por exemplo, o seu LLM para derivar os testes corretamente. Lembrando que o LLM, a saída dele é como se fosse um funil aí, né, de conhecimento do planeta. Infelizmente, quando você olha para testes, assim como você olha para design de código e tal, né, a maior parte do conhecimento que está registrado nos repositórios tem bastante gap de eficácia, ali pelo menos na minha visão, tá bom? Então, aqui você vai encontrar, né, bastante material sobre isso, a gente acha que vai ser um diferencial grande aí para você. Para além disso, a gente também fez aqui a curadoria dos conteúdos sobre testes que a gente tem no canal e trouxe para cá de maneira organizada para te ajudar, beleza? Temos também aqui, né, a nossa categoria de arquitetura. Aqui a gente pegou tanto a arquitetura de código quanto de solução, né? Então, a gente tem aqui um curso que é o Clean Architecture na prática e não no hype, beleza? Mas basicamente a ideia é falar de arquitetura em camadas, por que você pode ter camadas, quais são os propósitos, qual é o propósito, né, de uma camada ali no seu software, o que ela pode te ajudar e que você seja uma versão mais crítica em relação ao uso disso. A gente também tem a parte de arquitetura de sistemas enterprise, né, que é mais olhando para a solução ali como um todo, né, as preocupações que você pode ter dependendo da complexidade do problema que você quer endereçar com o software que vai ser construído. Temos uma categoria de refatoração. Então aqui a gente tem cursos que te ajudam a tomar decisões ali, né, com código que já existe. Então, a gente tem esse primeiro, né, que é refinando seu processo de tomada de decisão. Você bate o olho no código que existe. Como que você pode perceber se dá para mexer num caminho, mexer no outro e tudo mais? Mesma coisa vale aqui, né, para refatorando o código procedural para O. Você bate o olho no código que está procedural e foi decidido que, beleza, esse código aqui parece que está gerando problema para a gente, como é que a gente pode endereçar isso daqui para deixar mais interessante? Esse curso pode te ajudar. E a gente também fez o quê? Curadoria dos cursos que a gente tem no canal para trazer para cá, para você, né? Curadoria dos conteúdos, que tem bastante conteúdo de refatoração no canal, né? Conteúdo refatorando código do Twitter, de outros códigos legados, né? De outros códigos open source, aí de frameworks e tudo mais que a gente acha que pode ser legal para você. A gente tem aqui a categoria de IA generativa para devs, né? Então, tem o nosso curso de assistente de código com IA generativa. Então, aqui a gente olhou muito no Copilot, mas tudo que a gente ensina aqui você pode utilizar para tirar proveito do Devin AI, do Cursor, do Cloud Code e dos outros LLMs que surgiram pós a gravação desse curso, né? O princípio na nossa cabeça continua o mesmo. Ferramentas excelentes são ótimas. E elas ficam ainda melhores quando a pessoa que está utilizando tem o conhecimento adequado. Então, na nossa cabeça, nada mudou pensando na base. Óbvio que a gente quer cada vez ferramentas que façam mais por nós. E elas vão fazer ainda mais se a gente for realmente muito capaz. Beleza? Então, é isso que a gente mostra aqui, né? Com vários exemplos diferentes e tal. E tem também, de novo, curadoria de conteúdos relacionados a IA generativa, porque a gente já tem, né, um acúmulo desse tipo de conteúdo dentro do nosso canal para você ter uma visão cada vez mais crítica relacionada a isso. Temos a categoria de observabilidade. Beleza? Então aqui é uma área que a gente está começando a atuar na perspectiva de quem é uma pessoa desenvolvedora. Então aqui a gente tem conteúdos sobre login de maneira sistemática. Então aqui é como é que você loga, quais informações você deveria colocar, né? Como é que é o nível de severidade que você deve escolher, como é que você pode definir isso.
tudo mais. E nós vamos ter mais, já está aqui, né, enquanto eu gravo esse vídeo, já posso garantir que a gente vai ter curso de troubleshooting, já posso garantir que a gente vai ter cursos, né, de utilização do tooling que está disponível no mundo em relação a tracking, em relação a logging e por aí vai, né, para que você seja capaz de identificar essas ferramentas dentro do seu contexto e tirar o maior proveito delas. Afinal de contas, cada empresa de vez em quando decide, né? Uma empresa vai usar para coletar as métricas Victoria Metrics, outra vai usar o Prometheus ali, né, para instalar os agentes, ou vai usar junto, ou uma vai usar o Datadog para fazer alguma coisa, a outra vai usar por exemplo, o New Relic, esqueci o nome, né, para fazer parte das coisas. Então, uma vai usar para poder coletar log, organizar log, por aí vai, um Splunk da vida, outra vai usar outra ferramenta, vai ter construído interno, mas se você for, as classificações não mudam, então você saber como usa cada uma delas, entender de fato o propósito delas, faz você ter muito mais adaptabilidade na hora que você se encontrar, né, em contextos diferentes. Então vai chegar aqui, assim como vai chegar mais cursos de IA generativa. O nosso próximo curso, enquanto eu gravo esse vídeo, é o nosso curso de boas práticas para a construção de agentes que utilizam IA generativa. Aí. A gente também tem aqui, né, uma categoria que a gente também vai colocar um pouco mais de energia, que é de etapas de processo seletivo, mas de novo pensando em cursos que fazem sentido para você entregar software melhor. Então o nosso primeiro é o domínio a etapa de code interview. Aqui então você quer passar em Big Techs e tudo mais. Quando eu falo Big Tech, são empresas de tecnologia muito desejadas no Brasil e fora do Brasil também, né? Então pode botar aqui no meu Big Tech nesse momento, aqui no Brasil, enquanto eu gravo esse vídeo, você pode pensar no Mercado Livre, no iFood, no Nubank e outras gigantes que a gente tem no setor de tech aqui no país. E para fora, você pode pensar em Uber, enfim, né? Google, por aí vai. Beleza? A gente vai ter um curso novo aqui também, né, sobre System Design, que também é uma etapa que aparece, e o conhecimento que você adquire para passar nessa etapa também é importante para você, né, quando você pensa em arquitetura e tudo mais. E no final aqui, quando a gente tem aqui uma seção de livros e revisões de artigos científicos, que a gente está fazendo um trabalho paulatino de pegar cursos nossos e transformar em livros. Afinal de contas, as pessoas gostam, né, de consumir o conteúdo de maneiras diferentes e tal. Então aqui é um trabalho de médio e longo prazo, mas vai estar rolando. E aqui também, né, além desses dois aqui que a gente já tem, a gente também pegou vários conteúdos do canal de revisão de artigos científicos, juntou vários que se conectam fortemente, obviamente, com o nosso treinamento, né, e deixou aqui para você. Beleza? Então, acho que eu passei por tudo aqui. Mais coisas importantes. Aqui, ó, por sinal, eu tô gravando de novo um vídeo aqui, que um vídeo saiu sem áudio, tem aqui os comentários, enfim, mas aqui você tem, né, os canais de comunicação, beleza? Se você for olhar aqui, ó, já tem 1.426 comentários aprovados e tudo mais, então a gente garante responder 100% das suas dúvidas, tanto pelos canais do nosso fórum da plataforma, quanto pelo nosso Discord, lembre disso, tá bom? O seu acesso é vitalício, aqui dentro da Jornada Dev Mais Eficiente, então você vai ter acesso a tudo novo que a gente for construindo, então lembre disso aí também. E é isso, é um prazer ter você aqui conosco, espero que a gente possa te apoiar, que sua jornada seja massa, conta com a gente. Te encontro respondendo aqui da plataforma, lá no Discord, talvez em eventos, tudo mais. Era isso, até a próxima.